Nesse vídeo, com a ajuda de Deus, eu quero tratar do caráter daquele período chamado na Bíblia o Dia do Senhor. Existe muita confusão sobre isto. Note o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essas palavras estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Nós vamos examinar juntos estes versículos. É muito importante notar que o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses introduz um assunto totalmente diferente do que Paulo tem tratado até agora. A expressão grega, que está traduzida, mas acerca de, aí no início desse versículo, indica que o capítulo 5 indica que Paulo está iniciando algo novo aqui no capítulo 5. Ele tem uma outra linha de pensamento. Você pode ver esta mesma expressão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, versículo 13, no capítulo 5, versículo 1, que nós citamos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. A última parte do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é totalmente diferente da primeira metade do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. O capítulo 4, do versículo 13 a 18, fala do arrebatamento e se refere à igreja. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 a 11, trata do dia do Senhor, referindo-se a Israel e aos gentios. O arrebatamento é um mistério no Novo Testamento, que foi revelado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ao qual nosso Senhor Jesus aludiu, fez menção em João capítulo 14, versículos 1 a 3, mas que foi revelado em detalhes pela primeira vez em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a 18. Por outro lado, o dia do Senhor é mencionado de 30 a 40 vezes no Antigo Testamento, onde é descrito como uma época de juízo, terminando em bênçãos milenares, com Cristo no trono de domínio universal. Esta é a distinção básica entre o último parágrafo do capítulo 4 e o primeiro do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. A alegria que o arrebatamento trará para a igreja será seguida após a igreja ter sido levada aos céus pelo período de juízo, sem paralelo, sobre o mundo que rejeitou a Cristo. A frase que lemos nos versículos que eu citei, dos tempos e das estações, está aí no primeiro versículo, nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 7, quando seus discípulos perguntaram se ele restauraria o reino a Israel naqueles dias. Ele respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A expressão aqui, tempos, se refere aos períodos, dispensações ou eras. Nós temos traduzido mundo em Hebreus capítulo 1, versículo 2, e é literalmente eras. Enquanto que estações, neste versículo, a expressão denota as características destes períodos. A cronologia bíblica desenha claramente estes períodos da história humana, especialmente no livro de Daniel. Eles têm uma relação íntima com a nação de Israel. A igreja ocupa um período sem data, nem sinais, que é chamado pelos estudiosos da profecia, às vezes, de o intervalo. Por esta razão, o Senhor Jesus avisou da futilidade de marcar datas, tanto para o arrebatamento quanto para a vinda em glória dele. Nossa atitude deve ser a de esperar, vigiar, trabalhar e avisar aos outros, enquanto vivemos na expectativa diária da sua vinda.
Aparentemente, quando Paulo esteve em Tessalônica, ele instruiu os crentes sobre o plano profético de Deus e, portanto, não havia necessidade de escrever mais a este respeito. Eles haviam recebido cuidadosamente instrução do apóstolo e sabiam perfeitamente disso. A expressão que nós lemos aí no versículo 2, que eu citei no início do vídeo, a expressão muito bem, no versículo 2, significando exatamente, ela significa exatamente com precisão. Note o versículo onde está inserido essa expressão. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A mesma palavra, essa expressão muito bem, é usado por Lucas para descrever a sua pesquisa de material para escrever o seu evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 3. E também a maneira pelo qual Áquila e Priscila instruíram Apolo, em Atos capítulo 18, versículo 26. A palavra enfatiza a necessidade de precisão, tanto no estudo quanto no ensino das Escrituras. Também nós temos aí a palavra dia em nosso versículo, dia do Senhor, que também lemos no versículo 2, dia do Senhor. Esta palavra é usada no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, com variedade de significados. Note, eu vou citar algum significado. Às vezes dia significa um período de 24 horas, alternados luz e trevas, temos Gênesis capítulo 1, versículo 5. Às vezes é visto um período marcado por certas características, por exemplo, o dia da salvação em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e dia da ira, Romanos capítulo 2, versículo 5. Também nós temos dia de maneira expressa como um período com conotações dispensacionais. Devemos distinguir os seguintes. Note, este período como o dia do homem, temos isto em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A expressão juízo humano, nós temos na versão revista corrigida, ou tribunal humano, na revista atualizada. É literalmente um dia do homem. Abrange o presente período de rebelião humana contra Deus. Nós temos também a expressão dia de Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 16. Temos o dia do Senhor Jesus em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Dia do nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. O caráter de cada uma destas citações mostra que se refere ao mesmo dia, da sua alegria e satisfação quando sua igreja estiver completa no tribunal de Cristo. Nós também temos o dia do Senhor. No Antigo Testamento, a expressão ocorre nos profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Amós, Sofonias, Zacarias e também Malaquias. Apesar de alguns dos casos ser aplicado a condições locais nas guerras de Israel contra seus inimigos, em muitos casos aponta para um grande e terrível dia do Senhor no futuro. Leia Joel, por exemplo, capítulo 2, versículo 31, e Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Note a expressão, mas aquele dia trará a vitória final de Jeová com a completa derrota do domínio gentil mundial. Isaías, capítulo 13, versículo 9, 1 a 11, capítulo 34, versículo 8, Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 44, Obadias, versículo 15. A consequente libertação de seu antigo povo e o estabelecimento do o Senhor Jesus, sobre o seu santo monte, Salmo capítulo 2, versículo 6, compare Salmo 110. Zacarias capítulo 9 e capítulo 14, ao descrever os eventos do dia do Senhor, usa o termo aquele dia 18 vezes. Em o Novo Testamento, a frase o dia do Senhor ocorre apenas em Atos capítulo 2, versículo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 na Bíblia versão atualizada. Também 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e pode comparar Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Um estudo cuidadoso de todas estas passagens indica que o dia do Senhor descreve as condições na terra após o arrebatamento da igreja. É um período de juízo sobre Israel e as nações. Estão incluídos neste período a grande tribulação,
a batalha de Armagedon, a vinda do Senhor em glória e seu reino milenar, com a revolta no fim deste período do milênio. Temos uma expressão também na Bíblia chamada Dia de Deus, 2 Pedro capítulo 3, versículos 12 e 13. Este termo ocorre apenas uma vez nas Escrituras. Descreve a dissolução dos céus e da terra e o início do estado eterno, na qual habita a justiça. Mesmo que o dia do Senhor dure por muito tempo e inclua muitos eventos que transtornarão a terra, Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, está tratando do seu início, o início do dia do Senhor. Ele o compara a um ladrão trabalhando no escuro. Quando um ladrão invade uma casa, não anuncia sua chegada. Seu objetivo é roubar e fazê-lo com o mínimo de barulho. A comparação é usada pelo nosso Senhor, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 43, e por Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Ambos referindo-se ao dia do Senhor. O Senhor não vem como ladrão no arrebatamento para tirar a igreja, mas como noivo para sua noiva. O ladrão vem silenciosamente no escuro, muitas vezes carregando uma arma de destruição. Sua visita resulta em perda e medo. O noivo retorna, depois do arrebatamento, com um brado triunfante e transporta os seus a um lugar de luz e de alegria indescritível. Isto, ele vem para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20, Judas, versículo 24. A figura do ladrão roubando fala da rapidez inesperada com que chega o dia do Senhor e do caráter desse período. Será uma noite escura. No versículo 3 que nós lemos a expressão que está traduzida, quando disserem, está no tempo presente contínuo. A palavra que nós encontramos aí também, segurança, significa proteção. Ela está inserida assim, pois que quando disserem a paz e segurança. Segurança é uma palavra rara que ocorre novamente em um Novo Testamento apenas em Lucas capítulo 1, versículo 4 e Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 23. Eles estão repetido, faz alusão a dos falsos profetas de Ezequiel capítulo 13, versículo 10, paz não havendo paz. Paulo aqui descreve as condições entre os habitantes da terra depois da igreja ter sido arrebatada ao céu. Organizações como a ONU e outros movimentos que pregam o fim das armas nucleares e a formação de um só mundo irão se alastrar depois do arrebatamento da igreja. A primeira metade da 70ª semana de Daniel, que foi interrompida nesse intervalo que a igreja está sendo formada, será um tempo que voltará, será relativo de paz. Daniel capítulo 9, versículo 27. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, será vitorioso. Ele vai sair para vencer e um tratado será assinado que aparentemente trará paz ao Oriente Médio por algum tempo. Todos terão a ilusão de que um novo dia raiou, onde as promessas dos políticos finalmente serão cumpridas. Paz e segurança, proteção será o lema do povo. Os homens descansarão aliviados, crendo que finalmente poderão desfrutar da tão sonhada fantasia. Mas, subitamente, um ladrão de noite, ou como um ladrão de noite, o cavalo vermelho de guerra, o cavalo preto da morte e o cavalo amarelo, cujo cavaleiro é a morte unida ao Hades, aparecerão. E é dito, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 a 8. Esta mudança dramática será repentina e devastadora. Será semelhante ao juízo que derrubou Belsazar e o grande império mundial da Babilônia, descrito em Daniel capítulo 5. Como na história de Daniel capítulo 5,
a escrita, nós vemos lá que foi escrito na parede, está na parede de hoje, como estava naqueles dias de Daniel e Belsazar. Será inesperada e amedrontadora, como as dores de parto de uma mulher. Note a frase do versículo 3 que nós lemos: repentina destruição. Não significa aniquilamento. Destruição significa ruína e perda de tudo o que dá valor à existência. Não significa a destruição do ser, mas do seu bem-estar. Não é pôr fim à existência de alguém ou de algo, mas trazer sua ruína no tocante ao propósito de sua existência. A morte está incluída na destruição, assim como toda a estrutura social. A palavra que nós encontramos aí neste versículo, repentina, é enfática. Paulo usa linguagem clara para mostrar que repentinamente a destruição paira sobre eles, sem aviso prévio. A ruína se aproxima sorrateiramente e só é vista quando já paira sobre as cabeças dos infelizes transgressores. A certeza do juízo é novamente enfatizada pela última frase desta passagem: de modo nenhum escaparão. Tanto nosso Senhor Jesus quanto os apóstolos, eles têm muito a dizer sobre a luz em meio a tantas estas trevas. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo, pois ele era a personificação da luz, tanto em sua pessoa quanto em sua doutrina. Pedro nos diz que, por meio do Evangelho, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. João fala de andarmos na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. Paulo nos diz: agora sois luz no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8. Os crentes tessalonicenses eram filhos da luz. Todo salvo é um filho da luz, tanto em sua nova vida quanto em seu testemunho. A luz era seu ambiente natural. A luz é o ambiente natural dos crentes, sua habitação. Eram também filhos do dia. Note o versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não pertenciam à noite, nem às trevas. Em contraste, o mundano é caracterizado pela noite e pelas trevas. Nós não estamos nas trevas, mas na esfera da glória. Pertencemos a uma dispensação diferente. Como filhos da luz, os crentes são também filhos do dia. Mas este não é o dia do Senhor, como alguns erroneamente interpretam. Aqueles que foram iluminados pelo Espírito de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 32, vivem e andam na luz e prosseguem em direção ao dia, quando serão participantes da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vistamo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4 ao 10.